Programa Diversos. Oferecimento Labouche Boutique Sensual. Doutor Mário, vamos dar uma olhadinha na pergunta que a Doraci, obrigada Doraci por fazer essa pergunta pra gente, Doraci da Silva. Quais as doenças que levam a pessoa a fazer uma cirurgia no nariz? Bom, Doraci, muitas doenças podem precisar de tratamento cirúrgico. É lógico que a gente sempre tenta tratar aqueles pacientes com obstrução nasal clinicamente inicialmente, né? Nem todos os pacientes de cara você vai indicar cirurgia, né? Então você trata clinicamente. Se o paciente não respondeu bem àquele tratamento indicado, o tratamento clínico indicado, se ele fez corretamente o tratamento e não teve uma resposta satisfatória, aí aquele paciente tem indicação de fazer cirurgia, né? Por exemplo, uma criança que tem um adenoide, que não respondeu bem ao tratamento, pode ser realizada a adenoidectomia. Um paciente que tem um desvio de septo, também pode ser feita a cirurgia para correção do desvio do septo. Doutor Mário, uma pergunta minha, eu sempre vejo falar em septoplastia, rinoceptoplastia, o que são esses termos? Às vezes a gente vê, está fazendo pesquisa na internet, acaba vendo e acaba sem saber exatamente o que é, e talvez pode ser a dúvida de muitas pessoas. Bom, septoplastia, Jane, é a cirurgia para correção do septo nasal. O septo que seria? O septo é uma estrutura do nariz que divide ele em duas fossas. Esse aqui, exatamente, essa parte aqui, esse ossinho. É o centro do nariz, né? Então ele divide ele em duas fossas. Fossa nasal direita e fossa nasal esquerda. Alguns pacientes, em decorrência da formação, do crescimento, outros em decorrência de traumas durante o parto, outros acidentes, né, tipo jogo de futebol, acidente automobilístico, pode fazer com que esse septo entorte, né? E pode gerar dificuldade para respirar, distúrbios do sono. Então, esses pacientes podem necessitar de fazer a cirurgia chamada septoplastia, que nada mais é a cirurgia para a correção desse septo desviado, que vai melhorar a função do nariz. Entendi. Bom, agora a rinoceptoplastia é um outro procedimento em que o paciente, além de ter essa alteração funcional, ele tem uma alteração estética, né? Ele tem um nariz um pouco grande, um pouco alongado, a ponta caída. Às vezes ele também está assim, não gosta do formato do nariz. Aí ele né? pode aproveitar aquele momento e pode realizar ao mesmo tempo uma cirurgia para a correção da função e fazer uma correção estética. Doutor Mário, qual é o tempo dessa cirurgia? Olha, uma septoplastia básica, né, ela demora em torno de 40 minutos, 1 hora mais ou menos. Uma rinoceptoplastia? Uma septoplastia já é de 1h30, 2 horas de cirurgia. E anestesia? Anestesia geral? Pode ser feito com anestesia local e sedação, né? E também naqueles pacientes mais ansiosos, pode ser realizado com anestesia geral. Essa sedação é aquela que a gente não lembra de nada, né? Normalmente. Não, às vezes sonolentinho. O paciente fica sonolento, muitas vezes pode ser administrado um medicamento que dá um apagamento na memória dele. Mas é importante nesses casos, Jane, é que o paciente também responda, nesses casos, responde à solicitação dos médicos. Vou fazer agora uma infiltração de anestésico, quietinho. Entendeu? Senão ele pode se agitar durante a cirurgia. E aí, mesmo com essa sedação? Mesmo com essa sedação. E aí pode trazer um comprometimento do resultado depois. Entendi. Tá? Doutor Mário, todo médico otorrino pode fazer as duas? Ele está habilitado a fazer tanto a septoplastia como a rinoceptoplastia? Ou não? Precisa ser cirurgião plástico? Hoje, Jane, desde o ano de 2000, foi convencionado pelo MEC que todo otorrino, né, todo médico formado e que for fazer especialização em otorrinolaringologia tem que ter durante o seu currículo de formação, né, a parte de estética facial. Tá? Então, geralmente o otorrino ele está gabaritado, gabaritado para fazer essa cirurgia, tanto estética quanto funcional. Ah, interessante. Bom,
Quem tiver mais dúvidas aí a respeito desses assuntos todos, né, doutor Mário? O senhor vai estar aqui conosco a partir dessa semana. É sempre um prazer, porque conversar com o doutor Mário é uma facilidade, porque ele explica didaticamente, ele nos traz informações. Porque às vezes as pessoas acabam ficando com dúvida, né? O senhor tem muito esse questionamento no consultório, doutor Mário? No consultório aquele momento em que o paciente está do seu lado, né, do médico. Né? Muitas vezes aquelas dúvidas que ele tem, ele tira no consultório, né? A gente, nesse momento, a gente pode esclarecer aquelas dúvidas do paciente, para o paciente ir para um tratamento cirúrgico sabendo exatamente o que vai ser feito. O senhor acha que quando tem um tratamento cirúrgico, qual que é a ansiedade maior do paciente? É o resultado final? É o medo da anestesia? É o medo da cirurgia? O que o senhor acha que é o mais assim... O que normalmente os pacientes têm medo é o medo da anestesia. Entendeu? Por quê, doutor Mário? Porque no passado, tanto medo? Porque no passado, Jane, ocorreu algumas complicações que a mídia divulgou, né, complicações anestésicas, né? Mas hoje a medicina, de uma forma geral, evoluiu tanto, a anestesia absurdamente evoluiu, né? Então é muito seguro, né? Desde que o paciente esteja com exames pré-operatórios bem feitos, numa boa avaliação cardiológica, é muito seguro se realizar essas cirurgias, né, com o mínimo de complicações. Doutor Mário, já que a gente está falando de cirurgia plástica, de nariz e tal, a gente sabe que as crianças, cada vez mais, elas estão vaidosas. Sim. A partir de que idade que nós podemos dizer que uma criança pode fazer uma cirurgia corretiva de nariz? Existe uma idade? Assim, porque às vezes tem que a gente vê criança que tem aquele narigão, né? E aí... Existe. Normalmente nós não recomendamos cirurgias antes dos 15, dos 16 anos de idade, entendeu? Tem um limite aí. Né? Nós não concordamos com aqueles casos em que se realiza a cirurgia antes dessa idade, né? Porque o nariz não está totalmente formado, tá? Então, uma cirurgia abaixo dos 15 anos pode trazer danos para a face do paciente. Entendi. E pode, às vezes, necessitar de correções maiores no futuro. Doutor Mário, um mito. Sim. Nariz cresce a vida inteira? Não, isso é um mito. Na verdade... O que acontece? Eu acho que o meu nariz cresceu. O que acontece é que, como em decorrência da idade, ocorre uma flacidez dos tecidos, tá? Então, aqueles tecidos que ficam abaixo da pele do nariz, tecido gorduroso, ficam flácidos e dá a aparência que o nariz cresceu. É muito comum, às vezes, a gente encontrar pacientes... Porque assim, eu tinha o nariz um pouquinho mais, parece que ele está ficando mais larguinho, assim. Então é a flacidez desse tecido que acaba afrouxando um pouco. Os tecidos, né? Isso ocorre se você olhar alguns pacientes de mais idade, você percebe que a ponta do nariz desses pacientes são algumas vezes caída, né? Em decorrência da frouxidão dos tecidos. E aí se eu tiver... sei lá, 70 anos e o nariz estiver me incomodando, eu posso fazer uma cirurgia, não tem problema nenhum. Pode fazer a cirurgia. E, inclusive, alguns pacientes com essa idade, às vezes, passam a ter problema respiratório. Entendeu? Em decorrência de quê? Em decorrência dessa queda dos tecidos, né? Isso pode levar a alterações da válvula do nariz e incomoda esse paciente. E, às vezes, pode necessitar de correção. Aí uma estética e funcional ao mesmo tempo. Então, doutor Mário, é um prazer tê-lo aqui, sempre nos esclarecendo. Eu tinha um programa, né, que a gente já se conhecia, e as pessoas começaram a dizer, Jane, eu queria tanto, gostava daquelas dicas. Então, doutor Mário está aqui conosco, vai nos falar sobre tanto de saúde como de estética facial. O senhor vai nos falar sobre isso, né? Então, todas as quintas-feiras, liga a sua TV aí às 12h30 e tire dúvidas. Se você tiver uma dúvida que você está te perturbando aí, mande para programadiversos@gmail.com. A gente vai encaminhar, a gente vai às ruas também, as pessoas têm muitas dúvidas. E o doutor Mário aqui vai ser uma figura, uma pessoa que vai nos ajudar.
Obrigada, doutor Mário. Obrigado a você, eu agradeço. Realmente seu programa é muito esclarecedor, né? Eu senti isso nas ruas também, como você sentiu, né? E agora com essa interatividade, realmente eu acho que vai ser um sucesso maior ainda. Bacana. Doutor Mário, junto comigo o senhor vai assistir uma dica sempre a gente dá dicas aqui, sabe, doutor Mário? Sempre uma dica de organização, uma dica de beleza. E o senhor vai assistir uma dica comigo agora. Olá pessoal, tudo bem? A dica de hoje é de como você pode organizar melhor os livros que você tem em casa. Geralmente, como as pessoas fazem? Guardam na prateleira do maior para o menor. Só que assim não é a forma mais adequada. Por quê? Você vai ficar horas e horas procurando aquele bendito livro que você precisa pegar para estudar hoje para a prova. Qual a melhor forma de você fazer com que esse livro seja localizado de uma forma mais rápida? Você pode organizar, por exemplo, em ordem alfabética. Você vai direto na primeira letra do título do livro e localiza a obra. A segunda forma, você pode guardá-los separando por autor, caso você tenha várias obras de um mesmo autor. A terceira forma é você separar os seus livros por grupos. Por exemplo, todos os livros de culinária, todos os livros de arquitetura, todos os livros infantis. Para ficar mais harmônica a sua prateleira, é legal que você adquira esses suportes para livros. Aqui, por exemplo, são poucos, eles ficaram bem juntinhos, mas você pode estender e colocar do tamanho que for preciso para que todos fiquem em pé e caibam na sua prateleira. Gostou da dica? Fique ligado nas dicas do programa Diversos. É uma pena, né? Mas chegou a hora que eu menos gosto do dia, a hora que eu tenho que te falar tchau. Mas, para quem está assistindo às 12h30, às 22 horas, nós temos reprise desse programa. E para quem é da madrugada, da noite, a 1h da manhã. Fica ligadinho sempre na programação da sua TV Cultura, Canal 17. A gente faz tudo com muito amor, muito carinho para você. É uma televisão feita com amor e carinho para você. Tchau, um beijo e até amanhã. Programa Diversos. Oferecimento Labuche Boutique Sensual.